O dia em que eu levei um golpe de um patrocinador no meu canal no YouTube. Essa é a história que eu tenho para contar para vocês aqui no Vini Viner Bastidor. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Vini Viner. Eu tenho um canal aqui no YouTube em que eu falo sobre futebol todos os dias, estou produzindo conteúdo há 10 anos e esse aqui é o meu canal Vini Viner Bastidor, em que eu compartilho dicas e experiências que eu tenho em todos esses anos que eu tô gravando para as redes sociais. Já trouxe vários vídeos aqui com dicas, com o que fazer, o que não fazer, falando sobre plataformas. E hoje eu queria contar uma história minha de um golpe que eu levei. Qual é a minha ideia com essa história que eu vou contar? Alertar você, principalmente você que está começando. Porque pode ser que algumas coisas que eu fale, você vai se identificar. Então é muito importante. Abre o olho com essa história que eu vou contar agora. Para a gente poder chegar nessa história, a gente tem que voltar para o ano de 2017. Estamos falando de 9 anos atrás. Há 9 anos, eu estava no meu segundo ano ainda criando conteúdo para as redes sociais. Em 2017, eu tinha 15 anos. Ali em 2017, eu tinha mais ou menos uns 15, 20 mil inscritos. Estava começando ainda, não era muito profissional não. Na verdade, era até que bem amador. Bem amador na forma como eu gravava, bem amador na edição e principalmente bem amador na minha gestão. E vocês vão entender o porquê. Eu via já muitos canais que tinham grandes patrocínios. Anunciavam produtos, recebiam produtos e eu até então nunca tinha recebido nada. Então, o que eu ficava pensando? Poxa, por que será que ninguém patrocina o meu canal? Meu sonho é um dia alguém me patrocinar. Eu ficava muito nesse pensamento. Até que um dia eu recebi um e-mail. Era um e-mail de uma lojinha, que aqui vou dar o nome fictício de Lojinha do Pinguim, beleza? Essa Lojinha do Pinguim mandou um e-mail dizendo que acompanhava o meu canal, que gostava do meu conteúdo e queria que eu divulgasse a Lojinha do Pinguim em 2 vídeos. Eu, naquela ansiedade por ter alguém valorizando o meu trabalho, disse que faria. Em troca, o que a própria Lojinha do Pinguim sugeriu? Eles não iam pagar nada. Eles iam me enviar miniaturas de jogadores históricos da seleção brasileira. Por exemplo, uma miniatura do Ronaldo Fenômeno, uma miniatura do Ronaldinho, para que eu pudesse colocar no meu cenário antigo, quando eu ainda gravava no meu quarto. Na hora, de bate-pronto, o que eu pensei? Tá ótimo, vou fazer essas 2 divulgações e vou conseguir colocar coisas bem legais no meu cenário. Porque até então, como que a Lojinha do Pinguim se apresentava? Como uma loja que era especialista em itens de decoração de vários tipos. Eu cheguei a entrar no site, inclusive eu escolhi quais seriam as decorações, escolhi o Ronaldo Fenômeno, escolhi o Ronaldinho Gaúcho, me lembro muito bem desses 2. E beleza, fiz a divulgação. Postei em 2 vídeos. Na época, mesmo tendo poucos seguidores, eu tinha um bom engajamento. Eu fazia muitas views em 2017, mesmo com poucos inscritos. E beleza, a minha parte do acordo estava cumprida. Agora eu precisava receber as minhas miniaturas. Eu entrava em contato com o dono da Lojinha do Pinguim e ele sempre tinha alguma desculpa. Primeiro, ele não tinha enviado ainda as miniaturas. Depois, ele tinha enviado e ia mandar o código de rastreio. Aí ele me mandou o código de rastreio, que eu colocava no site do Correios e não constava nada. Constava lá que nem existia o código de rastreio. E como toda hora ele dava uma desculpa, eu, depois de um tempo ali, de algumas semanas, quase um mês, me dei conta que eu tinha caído num golpe. Eu cheguei a essa conclusão e simplesmente aceitei. Olha, é o seguinte, eu caí no golpe. Não tenho o que fazer. Divulguei a loja do cara, ele não vai me entregar nada, porque ele fica sempre dando desculpa, não tem código de rastreio, não tem nada, não tem imagem dele enviando alguma coisa. Então é o seguinte, eu realmente caí no golpe, não tenho o que fazer. Só que a história da Lojinha do Pinguim, ela não para por aí. Porque tempos depois eu fui entrar no site de novo e vi que o site já nem estava mais no ar. Ou seja, não foi só eu que caí no golpe. Eu provavelmente estava divulgando uma loja que não existia. Pode ser que quem comprava na Lojinha do Pinguim nunca recebia o produto. Provavelmente era só uma loja de fachada para poder aplicar golpes nos clientes. E eu meio que estava ajudando em tudo isso. Lógico que eu não tenho a certeza que ele fazia isso com os clientes também. Mas isso podia muito bem acontecer. Eu não sabia, eu era ainda muito ingênuo, eu tinha só 15 anos, como eu falei para vocês. Era só o meu segundo ano produzindo na internet.
Não tinha ninguém que me orientava, não tinha ninguém que cuidava da minha parte comercial. Como eu falei, a minha gestão ainda era muito amadora. Eu fazia tudo. Eu mesmo gravava, eu mesmo editava, eu mesmo fazia tudo que vocês possam imaginar. Então eu fiquei empolgado com a possibilidade de alguém estar reconhecendo o meu trabalho e acabei não fazendo coisas que hoje são básicas, como pesquisar mais a respeito da empresa, ver se algum conhecido meu já tinha trabalhado com essa empresa e uma coisa que eu mudei completamente, radicalmente, depois dessa experiência. Todos os outros patrocínios que eu passei a ter dessa história da lojinha do Pinguim em diante, eu ou recebia o valor inteiro da divulgação antes de gravar, ou recebia pelo menos uma parte. Geralmente na publicidade, muitas marcas pagam 50% adiantado e 50% depois que você conclui o trabalho. Então, ao menos, essa lojinha do Pinguim me deixou essa lição de você pesquisar a respeito da marca que quer trabalhar com você e, obviamente, você buscar uma marca que tenha um mínimo de credibilidade dentro do mercado. Você não se associar a qualquer tipo de marca, porque aí você pode correr o risco de você cair no golpe e você também levar algum golpe para o seu público. A minha sorte, digamos assim, é que na época eu era um canal pequeno ainda. Eu estava começando. Já imaginava se eu estivesse divulgando uma lojinha como a lojinha do Pinguim hoje em dia, com mais de 1,5 milhão de inscritos, com mais de 3 milhões de seguidores? Isso poderia ser um estrago. Eu estou falando de um papo aqui em que eu poderia ser até, de repente, acusado de ser cúmplice de golpe, de ser investigado, porque isso que eu tô falando agora pode até parecer uma história engraçada, de eu nunca ter recebido as miniaturas. Mas eu tô dando uma lição pra vocês, eu tô compartilhando uma história para que você não caia nessa. Você às vezes pode estar começando, você quer que alguém reconheça o seu trabalho, te valorize e acaba aceitando uma permuta, ou acaba aceitando fazer uma divulgação para receber depois. E pode ser que aconteça com você a mesma coisa. Então, mesmo que você esteja começando, não é porque você está no começo que você não precisa ser profissional. Seja profissional, trate o seu negócio, os seus perfis como algo sério, profissional, desde o começo. Eu, particularmente, já acho que eu errei em não ter cobrado nada. Eu ia receber só as miniaturas. E como o meu canal ali tinha uns 15, 20 mil inscritos, eu acho que eu já poderia até ter cobrado alguma coisa. Mas, claro, eu falo isso com a visão que eu tenho hoje. Se fosse hoje, seria completamente diferente. Então fiquem muito atentos com isso. Às vezes você está começando a sua página no Instagram, começando o seu canal no YouTube, alguém vem e te oferece alguma coisa e você acaba fazendo a divulgação e depois não recebe. Isso é mais comum do que você imagina. Então tome muito cuidado. Pesquise sobre as marcas que você vai trabalhar. Pesquise sobre os profissionais que vão trabalhar com você. Porque o que eu mais vejo aí é caso de agência que passa a perna também em influenciador. Recebe da marca, repassa só um valor muito menor para o influenciador e o influenciador acha que aquele é o valor justo mesmo, quando na verdade não é. Nas redes sociais nós temos vários golpes, eu estou contando para vocês apenas um que aconteceu comigo. Se você tiver curtido essa história de eu compartilhando alguma experiência que aconteceu comigo ao longo do meu trajeto criando conteúdo, coloca aqui nos comentários: Vini, quero mais histórias, que eu posso trazer mais histórias sobre outros assuntos para vocês. Combinado? Então, esse aqui foi o vídeo desse sábado. Eu espero profundamente que você aí tenha curtido. Se você tiver gostado, não esqueça do seu like, de se inscrever e também de compartilhar. Muito cuidado com lojinhas como a lojinha do Pinguim, combinado? Então é isso, tamo junto e até semana que vem. Até o próximo vídeo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!